Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-nos de novo. Oh, aleluias, glórias a Deus. A minha oração é para que você seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Eu oro para que o Espírito Santo ilumine os olhos do teu entendimento, te fazendo entender qual é a vontade de Deus. Eu oro para que Deus opere em cada membro do corpo de Cristo, o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Eu oro para que a vontade boa, agradável, perfeita e soberana, inegociável, incorruptível e imutável de Deus seja realizada, efetuada, concretizada em cada membro do corpo de Cristo, em cada um de nós que cremos no nome de Jesus e no poder do seu precioso sangue, que não só nos purificou dos nossos pecados, mas nos comprou, nos fazendo reis e sacerdotes para o nosso Deus e Pai celestial. Amém. Meu nome é Isaac. Curta, dê o seu joinha, porque quando você faz isso, o YouTube encaminha esse vídeo para mais 100 pessoas como você, que tem fome e sede de Deus. Hoje eu quero falar sobre uma visão que eu tive durante um período de oração pela igreja. Eu via durante a oração que eu fazia, a intercessão que eu fazia pela igreja desta geração, o Espírito Santo me deu uma visão de um estádio de futebol com muitas bandeiras de vários clubes de futebol brasileiro, e o Espírito Santo me disse que esse é o jogo de Satanás, fazer com que a igreja pense que ela é como um clube de futebol, fazer com que os membros do corpo de Cristo acreditem que a denominação onde ele está representa um clube de futebol, que ele precisa vestir a camisa, carregar a bandeira e defender a unhas e dentes. Enfim, o Senhor me mostrou isso, o Espírito Santo mostrou isso, e eu senti a responsabilidade de compartilhar com cada um de vocês essa visão e esse esclarecimento que o Espírito Santo me deu. Esse é o jogo de Satanás, fazer com que a gente acredite que nós não somos membros individuais do corpo místico, invisível de Jesus Cristo, que é a igreja, um corpo espiritual. Deus é espírito, por isso a igreja, ela é um espírito, formado por várias pessoas que creram em Jesus, que nasceram de novo, que receberam o Espírito Santo, mas que hoje estão, de alguma forma, submissas a algum tipo de visão distorcida da visão real da noiva, porque a noiva, ela traz a imagem do noivo, a igreja tem Cristo como seu cabeça, o Espírito Santo como seu líder, seu mentor. Enfim, desde o quarto século da igreja, ela começou a entrar no jogo de Satanás. O diabo começou a dizer para ela: não, você precisa ser institucional. E a igreja viva, o organismo vivo, a igreja invisível, formada por todo aquele que crê, que tem duas pernas, que se reunia ao redor da mesa, de casa em casa, nas suas refeições, comiam com gratidão, com singeleza de coração, porque o que fluía ali era um espírito de unidade, de comunhão. E essas pessoas, elas viviam uma fé que operava pelo amor, elas amavam estar juntas e elas não resumiam as suas reuniões a ideia que nós temos hoje de um espaço físico. A igreja, organismo vivo, a igreja invisível, a igreja espiritual, a igreja celestial, a Jerusalém celestial, de alguma forma foi induzida por Satanás a entrar no seu joguinho de ser uma igreja institucional, mas o Espírito Santo, nesse último segundo, do último minuto, da última hora, dos últimos dias que antecede o arrebatamento da igreja, está libertando a igreja celestial da igreja institucional. A igreja espiritual está sendo arrancada da igreja institucional.
Graças a Deus por isso. Perca de fato essa mentalidade. Nós não somos um clube de futebol, nós não somos um partido político que brigamos uns com os outros. O diabo fez isso para nos dividir. Então o diabo rotulou as pessoas e nós acreditamos nisso. Um se chama de apostólico, o outro se chama de pentecostal, o outro se intitula tradicional, enfim. Todas essas nomenclaturas são rótulos que foram criados por Satanás para que o jogo dele dê certo. E do quarto século para cá, o joguinho de Satanás está dando certo. Porque a igreja do primeiro século, a igreja do Pentecoste, que recebeu o Espírito Santo, que recebeu o privilégio, a honra de falar em línguas repartidas como que de fogo, que se reunia em todos os lugares, que comungava, que tinha uma comunhão viva, real, por uma fé que operava pelo amor. O fundamento principal da igreja é a graça. Depois vem o fundamento do amor. Em terceiro lugar, a comunhão do Espírito. É assim que Paulo termina a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, o último capítulo, o último versículo. Algumas bíblias estão no versículo 14, mas existem bíblias que é 2 Coríntios 13:13. Paulo diz: a graça do Senhor Jesus, o fundamento principal, o amor de Deus, o segundo fundamento, e a comunhão do Espírito, o terceiro fundamento. É aí que opera a fé, a esperança, mas o maior deles é o amor. Por quê? Porque esses são os fundamentos insubstituíveis e principais fundamentos para que a igreja não seja uma igreja institucional, mas um organismo vivo, uma igreja espiritual, a Jerusalém celestial que desce do céu, ataviada, preparada para revelar a glória do noivo, a imagem do noivo. Não permita de viver escravo desse joguinho de Satanás. Você não é pentecostal, você não é tradicional, você não é apostólico, você é membro do corpo de Cristo, alguém que carrega a glória de Deus, alguém que é transformado de glória em glória pelo Espírito Santo na mesma imagem de Jesus Cristo. Você é a coluna e o fundamento da verdade nessa geração. Não entre no joguinho do diabo, não deixe ele te rotular e nem te separar de ninguém só porque não faz parte das reuniões da igreja institucional. Nós somos membros do corpo de Cristo e isso nada e ninguém pode mudar. Essa é a verdade da graça, essa é a verdade da palavra de Deus. A igreja do primeiro século não se reunia dentro de estruturas físicas, ela se reunia nas mesas, de casa em casa, faziam as suas refeições. O único relato do pátio do templo que tem está no livro de Atos, no capítulo 2. Os primeiros capítulos 2, 3 e 4 de Atos vai mostrar uma igreja que passava pelo pátio do templo, mas não era o templo da igreja, eram as sinagogas antigas, eram os templos judaicos. Não era a reunião da igreja. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 25, Paulo dizendo, não deixei de congregar como é costume de alguns, Paulo não está falando de congregar num espaço físico. Paulo está falando de pessoas reunidas no nome de Jesus Cristo, pessoas que comungam da mesma fé, que têm o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Não é o Espírito de uma denominação, de uma visão local. Andar no mesmo Espírito é andar no Espírito Santo, no mesmo Espírito de fé, que é o próprio Deus. Então não se engane, não se ilude. Quando Paulo escreve Hebreus 10, 25, ele não está se referindo a congregar num espaço físico. Ele está se referindo à reunião dos membros do corpo de Cristo, seja na mesa de uma casa de alguém, seja na mesa de uma praça, seja na onde for. Isso é não deixar de congregar. Eu estou em casa com a minha esposa e meu filho, congregados. Nós ceiamos em casa, nós adoramos, nós oramos, enfim, nós nos relacionamos. Isso é estar congregados. Algumas pessoas dizem que existe muitos desigrejados. Eu não consigo dizer uma coisa dessa hoje, porque estou esclarecido. Não existe desigrejados, porque nós somos a igreja. Essa é uma visão de quem está preso à igreja institucional, porque a igreja espiritual, ela nunca será desigrejada, porque ela é o próprio corpo de Cristo, místico, poderoso na face da terra, onde a plenitude do poder de Deus opera e habita e reside. E a graça de Deus que habita em cada um de nós nos torna produtivos e frutíferos para que a nossa geração possa conhecer o evangelho da glória de Jesus Cristo, que não te prende dentro de quatro paredes, mas te liberta da igreja institucional para que você volte a ser a igreja espiritual, um organismo vivo que se move sob liderança
plena do Espírito Santo. Um beijo no teu coração e saia do jogo de Satanás. Não seja um fantoche na mão do diabo. Vai viver a liberdade para a qual Cristo te libertou, em nome do Senhor Jesus.